O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo que nos auxilie e nos faça compreender tudo o que esta palavra hoje nos revela. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos preparando a Páscoa. Vamos percorrendo o caminho desta quaresma, pela oração, pelo jejum, pela penitência, e não vamos movidos somente pela realidade de nossa fraqueza, de nossas tribulações, de nossas provações. Nós caminhamos na quaresma preparando a Páscoa. Jesus já foi manifestado como nosso Salvador. Nós preparamos a Páscoa contemplando a ação sobrenatural de Deus, que através de Jesus não só destruiu a morte, como Paulo recomenda a Timóteo no final da segunda leitura, ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida, fez brilhar a imortalidade por meio do Evangelho. Todos os domingos que a gente vem à missa, terminada a proclamação do Evangelho, o padre sempre diz: palavra da salvação. E a igreja diz: glória a vós, Senhor. Porque todas as vezes que nós escutamos o Evangelho,
ouvimos e permitimos que essa palavra aconteça em nossa vida, se opera a salvação. Pela sua escuta do Evangelho, Deus faz brilhar a vida e a imortalidade. Isso é extraordinário. A questão é que nem sempre a gente vem à missa e volta com a vida brilhando e brilhando a imortalidade. Vamos ao Evangelho, juntos, número 6 do seu folheto, capítulo 17 de Mateus, versículos 1 até o 9. Diz assim, domingo passado a gente estava no capítulo 4 de Mateus, Jesus no deserto, jejum, oração, 40 dias, no final teve fome, sede e foi tentado pelo diabo. Do capítulo 4 nós saltamos lá para o capítulo 17, hoje, um salto enorme. A gente precisa ao menos ter um pouquinho de informação sobre o que aconteceu depois que Jesus repreendeu Satanás na última tentação. Vamos lá? Tomem. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Pronto, saímos da última tentação. O demônio levou Jesus num monte muito alto, lembra? Mostrou os reinos do mundo e sua glória, e disse: se te prostrares em adoração, tudo isso será seu. Lembra? Passados esses capítulos todos, Jesus agora, ele mesmo, toma a iniciativa de chamar 3 dos apóstolos, e com eles, Jesus também sobe uma alta montanha. O que é que aconteceu? Que fato foi que motivou Jesus a subir essa montanha? Permitam-me que eu aqueça a memória de vocês. No capítulo, aqui é capítulo 17, versículo 1, no final, ou no capítulo 16, acontece 2 coisas importantes. Acontece a primeira multiplicação dos pães e uma reação empolgante e entusiasmada dos discípulos e dos apóstolos. Depois que Jesus multiplica os pães pela primeira vez, o evangelista Marcos, narrando de outra forma diferente de Mateus, diz que a multidão queria levar Jesus para fazê-lo rei em Jerusalém. E Jesus, passando de fininho, continuou sua missão. A turma está empolgadíssima com o Messias, que já curou, já realizou muitos prodígios, muitos sinais, muitos milagres, e agora multiplicou pães e peixes. Com 5 pães e 2 peixes, alimentou 4.000. Na empolgação dos apóstolos, dos discípulos com Jesus, multiplicador dos pães, Jesus joga um balde de água gelada, dizendo para eles: moçada, vocês estão tão entusiasmados me seguindo, mas nós estamos indo para Jerusalém, e eis que o Filho do Homem, chegando em Jerusalém, vai ser perseguido, rejeitado, morto na cruz, no 3º dia vai ressuscitar. Que tragédia! Pedro escuta Jesus falar isso, pega o braço de Jesus, torce, leva Jesus a um lugar à parte e repreende. Jesus diz: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus fala para Pedro quase a mesma coisa que ele falou para o demônio domingo passado, na 3ª tentação. Para o demônio ele disse:
vai para longe de mim, Satanás. Para Pedro, Jesus diz: vai para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E depois de dar a bronca em Pedro, Jesus se volta para a multidão e diz: atenção! Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Recorda a bronca que ele deu no capeta domingo passado. Depois que Jesus dá essa bronca em Pedro, e essa sacudida na multidão empolgada em ganhar cesta básica, sem trabalhar e sem esforço nenhum, seguramente os discípulos entraram numa grande crise. Jesus nunca falou com ninguém tão duramente como disse a Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Pedro está profundamente magoado. Se você pegar ainda o capítulo 16, no mesmo capítulo 16, é onde Pedro confessou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, lá na região de Tiro, em Sidônia. Então Pedro está mal. Pedro, Tiago e João, junto com André, irmão de Pedro, são os 4 primeiros apóstolos. Provavelmente Jesus disse para André: André, toma conta da multidão, que eu vou levar esses 3 camaradas ali numa montanha, porque eles precisam aprofundar melhor a compreensão do segmento meu, não estão entendendo. Irmã, irmão, todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa, a Eucaristia, é uma ocasião extraordinária em que Jesus te toma pela mão e sobe com você essa montanha do altar, da igreja, para transfigurar diante de você. Transfigura, o pão vira sua carne, o vinho vira o seu sangue, e você também é transfigurado no corpo e sangue dele. Você é transfigurado na autoridade da palavra dele. Hoje você precisa sair daqui como Pedro, Tiago e João descendo com Jesus da montanha para enfrentar sua missão lá embaixo e enfrentar o que te parece impossível, o que te parece desagradável, o que te ameaça na sua missão e na sua vocação. Você precisa de uma decisão corajosa. E você não descerá a montanha com a coragem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, se cada uma de nós, não mudarmos nossa maneira de escutar Deus. A subida da montanha é, por excelência, a subida para ouvir Deus. Moisés subiu para descer da montanha com as tábuas da lei. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, se transfigura diante deles. A veste brilhou como o sol. O rosto brilhou como o sol. A roupa de Jesus ficou como a luz, branca como a luz. Hoje, você também precisa descer da montanha com o rosto como luz. Não adianta mudar só por fora. Tem gente que quanto mais põe roupa cara e brilhosa, mais feio fica. Porque muda de roupa, mas não se transfigura. Jesus, a roupa dele transfigura. A roupa dele fica branca como a luz, mas o rosto fica como o sol. Desça da montanha hoje com Jesus transfigurado.
perca o medo da cruz, perca o medo da paixão, perca o medo de renunciar a si mesmo e a si mesmo e siga Jesus. Para você dar conta de descer da montanha, é preciso entender o que vem. Vamos lá? Enquanto Jesus se transfigurou, acontece um fenômeno. Versículo 3. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse... Espera um minutinho. Jesus está no alto do monte, transfigurado, conversando com Moisés e Elias. Olhe para cá. Elias é chamado o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Desculpe, Moisés. Elias é o profeta mais vigoroso, mais firme, mais duro do Antigo Testamento. Elias percorreu o país inteiro dizendo que se o povo de Israel não observasse os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia de Moisés, e o povo não observasse todo o resto da palavra de Deus no Antigo Testamento, Elias percorreu o país dizendo: tudo o que está acontecendo de desgraça, sofrimento, provação, é porque vocês não escutam a Deus. Moisés e Elias, conversando com Jesus, a roupa de Jesus como luz, o rosto como sol, é o mesmo que levar um documento no cartório e autenticar o documento com a palavra de Deus. É carimbar Jesus. É um tipo de autenticação genuína, não é uma cópia falsa. Jesus não é uma cópia falsa de um Messias ilusionista, milagreiro, fazedor de mágica com pão e peixe. Ele é o autêntico, o Messias que Moisés e Elias prenunciaram na forma de viver e na forma de anunciar. Jesus recebe o carimbo, é testificado, é o mesmo que dizer: hoje eu fui à missa e a palavra de Deus carimbou meu coração, minha alma, minha mente, me carimbou, e eu vou voltar para casa com esse carimbo e vou viver isto que é a autoridade do que eu sou. Em mim se cumpre o que Deus fala. E é isso que Moisés e Elias, se você pegar o evangelho de Lucas, contando essa mesma cena, no capítulo 9, o evangelista Lucas diz assim: apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus, com que morte ele iria glorificar a Deus. Então, não está Moisés e Elias aparecendo na montanha, Jesus transfigurado, para ter um transe na montanha. Moisés e Elias aparecem para dizer a Jesus, para que os discípulos vejam e desçam com Jesus da montanha, dizendo: Jesus, o que vier pela frente, nós vamos enfrentar sem medo, porque o Senhor é o Messias. Mas Pedro não aguenta. Lá embaixo ele foi xingado de Satanás. Lá em cima da montanha também ele intervém nos planos de Deus para Jesus. Vamos ver como é que Pedro reage? Simão Pedro, então Pedro tomou a palavra e disse, brada a igreja: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Espere lá. A tentação de Pedro. Domingo passado, o demônio levou Jesus num monte muito alto e tentou-o, mostrando os reinos do mundo e a sua glória.
esse monte da transfiguração, chegue em casa, entre no Google e pegue lá Monte da Transfiguração ou Monte Tabor. E depois você estuda um pouco a geografia. De cima desse monte tem a geografia, eu preciso me situar com o lado do pôr do sol e do nascer do sol. Então, desse lado mais ao pôr do sol, está uma fatia de terra que há poucos dias nós vimos, a terra de Zabulon. E aqui de frente, até o alto do norte, a fatia de terra nas nascentes do Jordão, a terra de Neftali. É chamado pelos estudiosos de Bíblia do Antigo Testamento como uma das melhores partes da promessa de Deus a Abraão da primeira leitura. Então, Pedro propõe a Jesus: Senhor, nós estamos aqui. Olha, aqui está a melhor fatia de terra da promessa, onde se produz de tudo para sustentar a gente. Não precisa nem multiplicar pão, porque essa terra dá pão com fartura. Vamos ficar aqui, Jesus. Sabe o que significa isso? Pedro propõe construir 3 o quê? Tendas. Lá embaixo, Jesus tinha dito para ele que ele era Pedro. E sobre esta pedra ele não ia construir tenda. Iria construir o quê? A igreja. Irmã, eu vou te assustar. Tem muita gente que tem uma fezinha água com açúcar de tenda. O que é uma fé de tenda? É aquela fé das pessoas que vão à igreja de vez em quando só para emocionar e arrepiar. É aquele tipo de gente que vai na igreja muito de vez em quando, mas para ele, igreja boa é quando faz encontro, quando faz retiro, e vai para um lugar e faz um acampamento de jovem, ou de casais e de adultos, e fica lá, aquela farra danada em cima da tenda. Tem gente que depende e faz da experiência de fé uma fé de tenda, e não dá conta de descer da montanha e entender o seu papel e a sua missão lá embaixo, no batente. Tá claro? Tá claro? Hoje você precisa dar um salto de qualidade na sua caminhada de fé. Sair de uma fezinha, água com açúcar de tenda, e alcançar uma relação com o Senhor a partir da igreja, construída de pedra, sobre a rocha que é Cristo, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Amém? Amém. Avance na sua compreensão de fé. Saia dessa fé periférica, essa fé que está sempre fora da realidade. Na verdade, os grandes místicos, pregadores da história da igreja, da patrística, eles dizem, vou usar uma imagem caricata, olhe para cá. Eles dizem que todas as vezes que você vai à missa, de certa forma, é Jesus tomando você pela mão, leva você à igreja, para que você suba a montanha e enfie a sua cabeça no céu, enxergue o céu, se alimente com a palavra e com o alimento do céu, e depois você desce com um gás danado para enfrentar o que precisa ser enfrentado lá na Baixada. Amém também? Amém. Não transforme a religião como uma fuga da realidade. Não permita que a religião transforme você num alienado, num desqualificado, num incapacitado para enfrentar os seus problemas. A religião e a experiência mística, a experiência de Deus, a experiência eucarística, toda semana tem que te fazer voltar daqui transfigurada internamente,
para enfrentar o batente. Pedro ainda estava falando. Lá embaixo, Jesus deu uma bronca em Pedro. Agora, minha gente, Pedro está querendo tirar Jesus do caminho da cruz. Jesus, não vamos para Jerusalém não, vamos ficar aqui, tá bom demais esse trem aqui. Para quê? Cruz, sofrimento, fica aqui, Jesus. Cuidado com o que você pede a Jesus. Jesus é o eterno intercessor, não é? Na verdade, o único intercessor entre Deus e os homens. Cuidado que muitas coisas que você pede para Jesus, antes de Jesus levar para o Divino Pai Eterno, o Divino Pai Eterno faz é descer para dar uma bronca em você. Cuidado. Tem coisa que nós pedimos a Jesus, que ao invés de Jesus levar para o céu, o Divino Pai Eterno faz é descer para dizer, nem vem! Vamos ver? Tome lá. Versículo 5. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. Perceba os elementos contrastantes. Nuvem luminosa que cobre com sua sombra. Brada. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Brada. Escutai-o. Ó. Vou apelar. Pode? Divino Pai Eterno perdeu a paciência com Pedro. Divino Pai Eterno desce o céu inteiro com o Espírito Santo, a nuvem luminosa, a sombra, a voz representa a presença do Divino Pai Eterno e do Espírito Santo. Ao invés de Jesus levar o pedido de Pedro para o céu, ou satisfazer o pedido de Pedro, para ter uma religião que foge da realidade, o Pai com o Espírito Santo faz descer e mete bronca em Pedro, dizendo: esse é meu filho amado, ele é o escolhido, nele eu pus o meu agrado. Escuta, Pedro, escuta. Pedro, para de falar. Tem gente que vem para a igreja e não para de falar, não fala com os lábios, mas a cabeça não desliga. Parará, 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 parará. Os dramas, as emoções, os sentimentos não desligam. A pessoa entra ruim e volta pior, porque não escuta. E a escuta, ela é tremendamente difícil, porque a escuta, ela mexe primeiro com o quê? Com conceitos. Ela muda a mentalidade. Muda conceitos, muda compreensão. Mudados os conceitos, necessariamente muda os afetos, muda os sentimentos, mudam as emoções, muda o agir. Se você hoje carinhosamente recebeu uma bronca do Divino Pai Eterno, ame-o mais ainda. Amém? Se você receber uma palavra firme do Divino Pai Eterno, escuta! Pare de dar ouvidos só para os seus sentimentos, suas emoções, seus conflitos, seus medos da cruz, da missão. Pare de dar ouvidos somente para a realidade que te impõe medo. Escuta Deus! E desça da montanha com uma compreensão nova para enfrentar a realidade. Talvez você nunca vai dar conta de mudar a realidade, mas você vai permitir que Deus mude sua mentalidade para que você enfrente a realidade de uma maneira nova. Amém? Amém. Tem diferença? Tem realidade que você não muda nunca, mas escuta Deus e muda sua maneira de encarar a realidade, de enfrentar a realidade.
E é isso que nós precisamos hoje sair dessa montanha escutando Jesus. Irmã, irmão, dolorosamente, eu tenho a obrigação de dizer o que todo mundo aqui já sabe. Se tem uma dimensão da vida de fé que nos últimos 500 anos entrou em grande e grave crise, é a dimensão da escuta. Depois da Reforma Protestante, cada um passou a interpretar a religião e o cristianismo do jeito que quer, do jeito que der na teia. O Espírito Santo me falou que é para eu fazer tal coisa. A pessoa vai e faz, funda a igreja, muda o credo, muda a pregação, monta o tipo de ideologia para montar sistema que for. Você que é pai e mãe, você que é esposa e esposo, você sabe muito bem quando você olha o comportamento de um filho, de uma filha, e fala, e ele não escuta. Tem pai que chega na gente para desabafar, e desaba porque meu filho fez isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Aí você vai puxando. Lá nas tantas você diz assim, mas eu estou impressionado, é com a sua surpresa diante da sua filha, do seu filho comportar assim. Parece que esse comportamento dele está coerente com o modo dele ser quando era criança, não está não? Irmã, irmão, quando entra em crise a dimensão da escuta, entra em crise a dimensão da identidade da pessoa. Uma pessoa desacertada na missão, uma pessoa desacertada na vocação, uma pessoa desacertada na profissão, é uma pessoa desacertada na escuta. Qualifique a sua escuta, que o resto brotará. Você pode achar que é espantoso isso. Os discípulos também se assustaram com essa intervenção do Divino Pai Eterno e do Espírito Santo. Veja, o trem vai piorar um tiquinho. Vamos lá? Veja, versículo 6. Quando ouviram isto, brada. Os discípulos ficaram muito assustados. Ficaram o quê? Muito assustados. E? Caíram com o rosto em terra. Espere lá. Quando o trem está ruim, pode piorar um tiquinho. Nada está tão ruim que não possa piorar um pouco. Quem lá embaixo repreendeu Jesus foi Pedro, quando Jesus falou que chegando em Jerusalém sofreria e morreria na cruz. Deus não permita tal coisa. Jesus deu uma bronca em Pedro e Pedro não mudou a forma de escutar. Subiu a montanha com Jesus, tentou mudar os planos de Jesus. O Divino Pai Eterno com o Espírito Santo intervieram, tentaram mexer, mas olha a tragédia. Ouviram o Pai, ficaram assustados, caíram com o rosto por terra. Irmã, irmão, tomara que quando você entra na igreja e se ajoelha, não é por medo, não é por susto com as realidades do céu e da terra. Tomara. Não seja um cristão do medo e do espanto para com Deus. Não seja escravo do medo e do espanto de Deus. Crie uma relação de amor com Deus. Pedro, Tiago e João deveriam ter caído com o rosto por terra diante de Jesus para adorá-lo. Mas eles caem com o rosto por terra por medo. Pare de cair com o rosto por terra ou com o joelho por terra para dizer, oh meu Deus, não deixa acontecer isso não. Pare de cultivar uma religião de medrosa e de medroso. Edifique-se na confiança.
prostre-se, ponha o rosto por terra para entregar-se confiante nas mãos de Deus, que não desiste de você, mas que nunca vai deixar você de braço cruzado sem fazer sua parte. Presta atenção no que vem agora, vamos lá? Jesus se aproximou, tocou neles e disse... Lembra a parábola do bom samaritano, lembra? O sacerdote atravessa a rua por outro lado, o levita também. Jesus aproximou, sentiu compaixão, tocou nele. Jesus é o bom samaritano. Mas se surpreenda com o que Jesus fala. Leia. Levantai-vos e não tenhais medo. Espere lá. Jesus aproxima, toca e fala: levantai-vos. O Evangelho não diz que Jesus pegou no braço e os levantou. Que diferença tem? A diferença é que enquanto você estiver nessa vida e nessa carne, nesse corpo, nesse mundo, você tem a presença de Deus perto de você, mas você precisa fazer a sua parte. Ele se aproxima, ele toca você, mas quem vai levantar é você. Reage. O dia que você não puder fazer nada, o dia que você estiver morto, sepultado, ele vai chegar, vai tocar você e ele te levantará e ele te conduzirá à glória celeste. Mas enquanto você estiver nessa terra, em condições reais de fazer sua parte, ele vai ser próximo de você, ele vai tocar você, mas ele não vai dispensar você de fazer sua parte. Tá claro? Mas está difícil? Também. Claro que está difícil. Claro que é muito melhor uma religião mágica, uma religião de um Deus poderoso que vai te pegar e te carregar e não vai ficar nem as pegadas na areia. Vai, sua e dele. Você vai levantar-se, você vai fazer sua parte, vai parar de ter medo de Deus, vai experimentar um Deus que caminha, que se aproxima, que toca você, mas que te capacita e te qualifica para descer a montanha e você realizar sua missão, sua tarefa, sua responsabilidade com a força da fé que te move. Amém? Amém. De verdade? Sim. Reage. Mas tem sempre ainda surpresa. Vamos. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Vocês, santas mulheres, que dizem tanto para nós homens, hoje Dia Internacional da Mulher, nós homens tantas vezes damos bronca na esposa, na mãe, na irmã, na amiga, dizendo: lá vem você de novo com esse assunto. Falamos isso, mulheres? Jesus descendo da montanha, Pedro, Tiago e João assim meio distante. Jesus descendo da montanha: moçada, embora, guarde isso no coração. Isso que vocês viram aqui na montanha é um segredo meu de vocês. Não conta para ninguém, não. Caminhe comigo. Até o dia em que eu morrer, for sepultado e ressuscitar dos mortos, aí vocês vão contar essa notícia para todo mundo. Tá bom? Guarda esse segredo meu e de vocês. Hoje, você vai descer da montanha com esse segredo de Jesus, que Ele sofreu por você, deu a vida por você. Ele caminha, está perto de você.
Ele toca você, mas Ele capacita e qualifica você para você realizar a sua missão. Amém. Amém. Irmã, irmão, isso só vai acontecer. O que te qualifica e te capacita é se nós criarmos coragem e repropor ao mundo, recolocar na igreja, na sociedade, na escola, na família, no mundo, o tema da escuta. O que está em crise no mundo, a crise moral, a crise ética, a crise de autoridade, a crise dos homens violentos e das mulheres violentadas, é crise de escuta de Deus, minha gente. Se nós não recolocarmos esse tema da escuta, porque a escuta vai pedir de nós um elemento dificílimo, a obediência. Escuta e obediência estão intimamente ligados. Escuta é difícil porque gera consciência para a obediência. E a indisciplina, a inquietação, a sociedade dos elétricos, a sociedade dos ansiosos, dos estressados, a sociedade dos distraídos o tempo inteiro, a sociedade dos hiperativos, é a sociedade dos desobedientes, porque desqualificados para a escuta. Na igreja, então, nem se fale. Começou a pesar a escuta, a gente desmonta a tenda e muda de igreja, muda de religião, muda de paróquia. É mais fácil do mundo. Apertou um pouquinho, não, isso aqui é só provisório. Desmonta a tenda e muda de igreja, muda de paróquia. Pesou a escuta no casamento, muda de marido, muda de mulher, muda de filho, muda de emprego. Irmã, irmão, o Senhor dirige a você hoje esta palavra. O Pai Eterno pede de você: escuta, meu filho, escuta. E o filho chega perto de você, toca você e diz: coragem, não tenha medo, levanta. Incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um profundo diálogo com o Senhor. Crianças, guarda esse copinho agora, para não distrair com o barulho do copo. Criança, também você, sossegue essa agitação e escuta o que Jesus te fala a pedido do Pai Eterno. Escute Deus, põe a mãozinha no seu coração e peça a Jesus para falar com você, para ensinar a você o que Deus quer de você na descida da montanha hoje, no enfrentamento da sua vida e da sua missão hoje. Fale com Jesus, mas também escute Jesus. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo,
poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Fiquemos de pé, deixe o folheto no banco, estendam as mãos aqui para a cruz de Jesus. Se abra para Jesus. Abra seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito, sua vida para Jesus. Reze comigo. Divino Pai eterno, Divino Pai eterno, hoje o Senhor se manifestou hoje o Senhor se manifestou nesta alta montanha, nesta alta montanha, com a luz do Espírito Santo, com a luz do Espírito Santo, com o brilho da ressurreição. com o brilho da ressurreição. O Senhor se manifestou, O Senhor se manifestou, apontando para mim apontando para mim o caminho, o caminho, a verdade a verdade e a vida. e a vida. É Jesus, É Jesus, o seu Filho amado. o seu Filho amado. Hoje o Senhor me pede Hoje o Senhor me pede para que eu escute. para que eu escute. Pai, Pai, Espírito Santo, Espírito Santo, Jesus amado, Jesus amado, educa-me, educa-me, ensina-me ensina-me a escutar. a escutar. Vence em mim Vence em tudo mim que me estraga, tudo que me corrompe, me corrompe, me tira a atenção me tira a atenção na escuta de Jesus, na escuta de Jesus, do seu Evangelho, do seu Evangelho, da sua palavra da sua palavra de salvação. de salvação. Põe a mão no seu coração, faça sua oração a Jesus, pedindo ajuda para que hoje Ele toque você, toque os seus ouvidos, cure tudo aquilo que te impede de escutar, de acolher a palavra dEle. Peça a Jesus para tocar você e vencer tudo que tem estragado a sua relação com Deus, porque você não sabe escutar, porque você não sabe obedecer o que Ele te fala e tem medo de Deus. Peça para Ele vencer tudo isso. Comece a louvar Jesus. Espírito Santo, Abra seu coração, abra-se ao louvor com teu poder pela sua missão, pelo que você vai enfrentar nessa semana, descendo dessa montanha. Comece a agradecer
tudo que você vai enfrentar depois de ter sido tocado por Jesus, escutado a palavra dele para você não ter medo, se levantar e enfrentar a vida. Faça seu louvor, sua oração de gratidão. Te glorificamos, Senhor, te bendizemos, pelo amor com que o Senhor sempre se aproxima de nós, sempre nos toca com delicadeza, com ternura e compaixão. Obrigado, Jesus, por tocar hoje nossos medos, nossos espantos, por tocar hoje nossos ouvidos e devolver-nos a capacidade da escuta e da obediência ao Senhor, ao Pai, ao Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te glorificamos por essa palavra e por essa cura, por essa libertação. Obrigado. Amém. Encerramos essa pregação, esse momento de meditação da palavra, pedindo a graça de Deus sobre você, ouvintes que acompanham pelas redes sociais, a bênção de Deus. Manifesta, Senhor, seu poder e sua misericórdia, abençoe e guarde a todos aqueles que buscam o Senhor pela escuta e a meditação da palavra. Conceda-lhes a saúde, a serenidade e a paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.